casarão hoje pertence a Fátima Barroso, é a herdeira dele, e é a genitora, como eu falei, do vereador Gustavo Barroso. Esse casarão, diz a história que ele é de 1813. Claro que o telhamento já é novo, né? Mas a estrutura dele toda ainda é a mesma estrutura. A gente vai entrar aqui para vocês verem a espessura das colunas. Ele pertenceu inicialmente a um coronel chamado Berling. Depois ele foi adquirido pelo coronel Bento Alves. Bento Antônio Alves foi o proprietário desse casarão por muitos anos, creio que até a sua morte, né? No final do século XVIII. Aqui foram batizados muitos dos Alves da Itapipoca no século XIX. Nós temos registro de batismo de pessoas nesta casa aqui, na Fazenda Campos. A gente vai adentrar agora aqui ao casarão, né? O antigo casarão do coronel Bento Alves, aqui na Fazenda Campos. Falamos hoje de propriedade da doutora Fátima Barroso. Era comum os casarões de antigamente ser todo rodeado de alpendre, né? No sertão, principalmente, esse período invernoso. Agora mesmo a gente sente aqui uma brisa suave, né? Vindo da direção leste. E era muito comum, né? Esses casarões todos rodeados, quase que rodeados. E a gente ainda percebe madeira. Antigamente os armadores não eram de ferro, era de madeira, né? As colunas vocês veem aí como eu coloquei para vocês, né? A gente tem que... Não é todo homem que consegue abraçar essa coluna, dada a sua espessura ser muito volumosa. Aqui é o tamanho do alpendre, a parte da frente, a parte leste do alpendre. Essa característica das janelões, bem típico, né, daquela época. A porta central dele, aqui do lado esquerdo tem uma outra continuidadezinha com uma parte da sala, né, também com janela, que tem uma outra porta que dá acesso, né, ao casarão. E a gente vai então agora adentrar ele, a gente conhecer um pouco aqui. A parte da sala, né, muito bonita. Essas paredes chamadas meias paredes, era também bem característico dos casarões coloniais aqui da Itapipoca. A gente vê a altura lá do cume do teto, né, muito alto. Como eu disse para vocês inicialmente, o madeiramento já não é mais o mesmo, né? Foi trocado o madeiramento e a telha, até porque um casarão do século XIX não tinha mesmo mais como manter, né? Mas as portas, pelo que a gente está vendo aqui, ainda são as mesmas, né? Porta de madeira bem antiga, uma espessura bem larga, né? Muito bonita. Aqui tem um material, a sala bem ornamentada, bem característica mesmo naquele tempo, né? Baú de couro, coberto de couro. Aqui um outro baú, muito grande, né? Muito bonito. Bem trabalhado. Aqui um banco bem característico do que a gente chama aqui no nosso sertão de cangalha, que a gente coloca nos animais, né? Tentando aqui levantar a tampa do baú, mas é tão pesado que, né? Essas partes que eles faziam, deixavam, né, assim na parede, as espessuras dos tijolos era bem volumosa, né? Então eles tinham espaço suficiente para eles deixarem recuo nas paredes. Aí aqui está ornamentada com alguns objetos, jarros. Esse material aqui tudo já do século XX, né? Aqui a gente, essa parte da sala, que mais parece um quarto, né? Tem alguns objetos, algumas taças, deve ser do GB, do nosso saudoso Geraldo Barroso, que foi prefeito da Itapipoca, né?
e a cabeça de um animal. Aqui tem uns armadores antigos também, bem espessura bem ferro, bastante ferro, né? Então essa aqui é a sala principal, né, desse casarão. Tem aqui um recuo também, tipo um círculo na parede. Foi colocada uma vidraça muito bonita, por sinal. Aqui a gente tem uma prensa de fabricar o queijo. Embaixo tem um pilão de madeira. Aí aqui a gente vai ter um quarto, mais um quarto, um outro quarto lado a lado, né? Então é um casarão realmente muito bonito, né? Vai dar as carnaubeiras, né? Isso aqui é carnaúba. O casarão do meu bisavô, Raimundo Teixeira Alves, Caboclo Juvencio, que fica no Mucambo, debaixo tinha essa coisa aqui também. Eles faziam de carnaubeira e botavam madeira em cima, onde eles, no período invernoso, eles botavam os queijos, né? Esses casarão todos eram de agropecuaristas e eles fabricavam o queijo no inverno. Então aqui nessa parte que a gente chama corredouro, eles colocavam, né? Faziam essas cobertas de carnaubeira, e aí botavam madeira em cima, que eles colocavam, né? Onde colocavam os queijos. Aqui a Fátima tem um fogão a lenha, né? Bonito, né? Barroso. Aí aqui tem mais um quarto, né? Outro móvel antigo lá na pontinha. Então é um casarão. Como as famílias produziam muitos filhos, né? Os casarões eles eram repletos de quartos. Tem um outro quarto à direita, né? E um outro quarto à esquerda, que tem uma cela, né? Virar aqui a câmera para vocês poderem ver a cela que a gente usa no cavalo. Os armadores todos são ainda os armadores antigos, né? Já de ferro. Então só aqui nós já contamos 1, 2, 3, 4, 5 quartos nessa casa, né? E aqui termina a parte do corredor. A gente já vai adentrando na parte da cozinha. Bem ampla, né? Cozinha bem gigantesca. Aqui à minha direita tem mais um banheiro. E foi feito 2 quartos e uma espécie de cozinha ali no final dele, né? Mas aqui a Fazenda Campos, o próprio nome já nos diz o porquê, né? Campos. O sertanejo, ele costumava desmatar as matas, a parte mais alta, para poder nascer pasto para os animais. Então aqui realmente é uma região onde quase que não tem muita vegetação, essa vegetação mais alta, é mais a vegetação rasteira. E uma vez conversando com o doutor Everardo, ex-prefeito da Itapipoca, que tem fazenda aqui um pouco mais abaixo aqui também, ele me disse que o nome Campos vem exatamente dos primeiros moradores, né? Que chegaram aqui, os primeiros desbravadores. E aí olhavam na direção do nascente e só viu essa dimensão, né? Essa serra lá muito distante, tudo descampinado, tudo muito verde, tudo muito bonito. E eles diziam, é os campos, não é os campos. E daí surgiu. Foram batizando a região de Campos. E hoje ela fica aqui, bem próxima à pista, né? Que passa em direção a Sobral, do lado direito. E do lado esquerdo a gente tem outras comunidades. Comunidade de Marrecas, um pouco mais acima a Fazenda Açude e a Fazenda Arrodeador. Então o vídeo de hoje ele tinha como objetivo mostrar esse casarão, né? Como a gente disse inicialmente para vocês, que é hoje talvez o casarão mais antigo de Itapipoca. Mas dos outros casarões que a gente conhece em toda essa região, principalmente essa região sertaneja,
casarão mais antigo, que remonta realmente ao início do século XVIII, é este aqui. Né? Ele é de 1813, a construção desse casarão. Como a gente disse no início, né? Ele foi construído por um coronel que atendia pelo nome de Berling, e logo em seguida foi adquirido pelo coronel Bento Antônio Alves, que foi o maior chefe político da Itapipoca durante o século XIX. Né? Com a morte do Bento Alves, ele passou para um membro da família Tabosa de Assunção. E depois passou para o Major Edelberto Barroso, e deixou, né, como herança para a Fátima Barroso. Então, gente, era esse o objetivo, né, do nosso canal, mostrar para vocês como eram os casarões no início do século XVIII, aqui principalmente na região sertaneja de Itapipoca, mostrando esse casarão que foi ponto de morada, inclusive, do coronel Bento Alves no período invernoso, é uma característica da região sertaneja. Né? Como eles eram criadores de gado, eles não ficavam o ano todo na região sertaneja. Eles só vinham para o sertão no período invernoso. E aí, no período do verão, eles voltavam para a região serrana. Esse ainda é um costume que se repete na atualidade. Tem muitos membros nossos da família Alves, por sinal, que tem fazenda, tem casa na serra e fazenda aqui no sertão. E aí, neste período invernoso, eles estão aqui no sertão, né, com os seus animais. É o período em que tem pasto suficiente para manter o rebanho. Hoje são poucos, né, fazendeiros que ainda mantêm essa tradição, dessa migração inverno, sertão e verão, região da serra. Então queremos agradecer mais uma vez aqui ao vereador Gustavo por nos proporcionar vir até essa residência e fazer esse vídeo para o nosso canal. Agradecer a vocês pela atenção e pedir, né, comentem os nossos vídeos, deixe o seu joinha, compartilhe com amigos, né, com familiares, para que a gente possa ir divulgando mais a história da Itapipoca. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, aqui para encerrar definitivamente, que daqui, a parte leste, a gente vê toda a região de serras, né, aí da nossa Itapipoca, que inclusive lá está chovendo no momento, em algumas partes ali mais do lado esquerdo, mas na direção da Itapipoca. Então é uma vista muito bonita, por sinal. Grande abraço. Agradecer aqui o meu companheiro de jornada, o Léo, né, ali do Arrodeador, que me trouxe até aqui e vai nos conduzir de volta à nossa residência. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.